Estamos no segundo domingo na Quaresma e esse tempo litúrgico é um tempo de reflexão e autoanálise, um período propício para um olhar para dentro de si mesmo, pois a Quaresma nos convoca a isso, a uma autoavaliação. Eu diria que uma autoavaliação da nossa vida de fé, do nosso jeito de viver e pensando em nosso tema do mês, da nossa maneira de andar com Deus. Esta manhã nós estamos encerrando esta série de mensagens. Escutamos e aprendemos belas lições fundamentadas na experiência de Davi, no Salmo 23, de Enoque e de Paulo. E hoje o nosso personagem bíblico é Abraão. Através dele toda a história de Israel se dá e se constrói ao longo dos séculos. E Gênesis 12 narra detalhadamente o chamado e a sua disposição em sair e em realizar uma longa caminhada com Deus, andando sem saber para onde ia. Mas o que nos basta nesta manhã é apenas esta linda conversa entre Deus e seu servo, conversa essa que lemos, anunciando algo que humanamente seria impossível. Mas para melhor compreensão e eu diria a aplicação desta bela história, nós necessitamos retornar ao capítulo 15, que nós não lemos. Neste capítulo, nós encontramos a ocasião em que Deus visita Abraão e com seu servo sela uma aliança. E ao fazer esta aliança com Abraão e dizer que a sua posteridade seria como as estrelas dos céus, os dois juraram, Abraão e Deus, juraram diante das ofertas, segundo o costume e tradição da época. E segundo o costume e a tradição da época, quem quebrasse o juramento seria rasgado ao meio, da mesma forma que foram os animais ofertados. Deus diz ao seu servo que sua parte na aliança nunca seria quebrada, nunca deixaria de caminhar com ele. O Deus que o tirara de sua terra, do convívio dos seus familiares e amigos, nunca o deixaria sozinho na estrada da vida. Nunca deixaria de cumprir a sua promessa e a sua aliança. O segundo momento é exatamente este do capítulo 18 que lemos. Ocasião em que Abraão recebe algumas visitas, recebendo também a promessa da paternidade. Tudo parecia tão estranho e fora da normalidade, pois a realidade negava qualquer futuro brilhante descrito pelos visitantes. À luz da história lida, convido a todos para que analisemos o texto a partir da consciência de que muitas vezes também a realidade tem negado o nosso futuro. Tudo diz não diante dos nossos planos, das nossas necessidades, e somos tomados por insegurança e medo quanto ao dia de amanhã, e quanto ao colocar o pé na estrada, na plena convicção de que Deus caminha conosco, conduzindo-nos a um futuro melhor. Assim, olhemos para a história bíblica lida e pensemos em algumas lições que este belo texto também pode nos trazer e ensinar. Uma primeira lição que nós temos nos versículos que lemos e também fazendo uma ligação com o capítulo 15 citado, é que quando andamos com Deus, hospedamos o próprio Deus em nossos lares, em nossas casas, em nossas vidas. Diversos são os comentários a respeito destes visitantes.
Alguns destacam a ideia da Trindade, devido à adoração de Abraão, registrada nos versículos 3º e 4º. Independentemente da interpretação, o importante aqui é destacar que é o próprio Abraão quem oferece esse belo gesto de hospitalidade, seguindo o ritual e os costumes do seu tempo. Isso tem a ver com a ideia do peregrino, hospedando e sendo hospedado, oferecendo sempre o melhor cuidado possível. Um verdadeiro banquete foi preparado, e é exatamente durante o banquete, ao redor da mesa, que surge a promessa. Promessa de, no próximo ano, vocês terão um filho. No próximo ano, a vida de vocês não será mais estéril. Uma criança chegará, e com ela o novo também estará presente em suas vidas. Viverão a experiência de uma criança correndo pelos 4 cantos da casa. Aqui, irmãos e irmãs, encontramos a lição de como Deus é recebido com dignidade na casa do seu servo. Abraão e Sara percebem essa presença, essa visita de anjos em suas vidas, dentro da própria casa. Deus, em forma de gente, vem visitá-los. Percebem que não era uma visita qualquer, havia algo a mais, que ainda não entendiam por completo. Daí a dúvida, o riso desconcertante, o lado humano presente em cada um de nós. Porém, para nós que nos inspiramos nos patriarcas, nos heróis da fé, que andaram com Deus, a lição é confortadora, mas também desafiadora. Por isso vale a pena perguntar: quais são os anjos de Deus presentes em nossas vidas, que passam muitas vezes de forma despercebida? Vidas que Deus coloca em nosso caminhar, para que caminhem conosco, assim como Cristo caminhou com seus discípulos no passado? Na Bíblia, sempre em momentos de dificuldades ou incertezas, encontramos histórias de homens e mulheres recebendo a visita de anjos de Deus. Foi assim com Abraão, com Ló, com Maria e tantos outros. São alguns exemplos que nos inspiram. Em meio às incertezas da caminhada, surgiram vidas como instrumentos de Deus para indicar o rumo a seguir. A realidade que muitas vezes tem nos negado a possibilidade de um futuro melhor, é a oportunidade para percebermos a presença de Deus caminhando conosco em meio às trevas da vida. O que determinará nosso futuro está na forma como recebemos Deus em nós e principalmente como o eterno é por nós recebido e hospedado. Humanamente, tanto Abraão quanto Sara não esperavam mais nada, nem visitas inesperadas. Isso somente é possível, exatamente porque o futuro reservado por Deus contradiz com a lógica dos projetos humanos e nos faz viver dia após dia, engravidados de esperança, pois quando andamos com Deus e obedecemos ao seu chamado, não estamos sós. Esta é a primeira grande lição. A segunda que podemos extrair entre tantas desse texto é que quando andamos com Deus, aprendemos que a idade não é um problema, mas sim uma possibilidade. A idade não é um problema, mas sim uma possibilidade. O desejo da paternidade acompanhava aquele casal durante toda a vida. A notícia é esperada há anos, porém, quando ela chega também a dúvida: ter filhos com quase 100 anos? Esta interrogação fez-se presente na mente de Abraão e principalmente de Sara. Era ela quem passaria pela experiência da gravidez e humanamente isso já havia ficado para trás.
Ambos tinham direito à dúvida. Afinal de contas, convenhamos, ambos estavam mais perto do fim do que do começo. No capítulo 15, em meio à escuridão e à beleza das estrelas, Deus havia selado uma aliança com Abraão. O Eterno estava dizendo ao seu servo que a promessa continuava viva e que a idade não seria problema, mas sim uma possibilidade para as grandes manifestações de Deus. O Deus que prometera continuava caminhando com ele, desejoso de que ele continuasse caminhando ao seu lado e confiando nas suas promessas. Deus mesmo deseja mostrar ao casal que a idade não é problema para dar seguimento à beleza da vida expressa no rosto e no sorriso de uma criança. Para o Eterno, a criança daria um novo colorido àquele lar, que talvez só estivesse pensando na morte, em uma contagem regressiva de anos, com constantes e incontáveis reclamações. A porção bíblica nos oferece a rica oportunidade da autoanálise. Para nós, a realidade nega o futuro quando nos consideramos velhos demais para viver a vida que o próprio Deus nos deu através do sacrifício do seu Filho. A realidade é negada quando consideramos a idade um problema e não uma bênção, onde as manifestações de Deus revelam a sua vontade em nossas vidas. O desgaste é natural no ciclo da vida, porém não podemos fazer disso um poço de reclamação, como se Deus estivesse atrasado e se esquecido de nos levar para a eternidade. É o próprio texto bíblico quem diz que os jovens terão visões e os velhos sonharão. Que bom seria se os nossos velhos contassem seus sonhos sobre a ação divina em suas vidas e oferecessem subsídios aos jovens para projetar o futuro sob a orientação do Criador. Aqui está também um alerta aos pais. Filhos observam o nosso caminhar, com quem andamos, por onde andamos e principalmente se andamos verdadeiramente com o Deus a quem declaramos adorar. Somos observados e chamados à realidade, mostrando que vale a pena andar com aquele que nunca quebra a sua aliança para conosco. Agindo assim, caminhamos com firmeza na construção de uma igreja que nunca se considera velha. Pelo contrário, usa sua experiência para indicar o caminho a uma geração que vive em meio aos reinos da morte. Será sempre uma jovem senhora que sempre terá conselhos sábios às novas gerações. E assim, irmãos e irmãs, chegamos a uma terceira lição. Se passamos pela ideia da visita de anjos, pensamos na idade, também precisamos partir do princípio de que quando andamos com Deus, confiamos integralmente no tempo do Criador. No tempo do Criador. No momento da notícia, Sara ri em seu interior. Os visitantes percebem que Sara estava duvidando daquela história, principalmente devido à sua idade. Contudo, a promessa divina é bastante clara. Tudo acontecerá daqui a 1 ano, nem mais, nem menos. O tempo é de Deus, e é Ele quem determina o momento exato de suas manifestações e intervenções na vida e na história humana. Além da enorme preocupação com a idade, Deus conduz os seus servos a um profundo e desafiador exercício de paciência. Seriam pais, mas precisariam esperar, andando no tempo de Deus. Precisavam aprender que é Deus mesmo quem está no controle do tempo, da natureza, da gestação e do brotar da vida em nosso interior. Careciam aprender que assim como os demais elementos da natureza, todos esses elementos têm o tempo determinado,
o surgir de uma nova vida também o tem. Deus deseja ensinar aos seus servos que filhos, antes de serem gerados no ventre, precisam ser gerados no coração. Eles precisavam renascer dentro de si essa ideia, o sentimento, a emoção, a expectativa, a renúncia, enfim, todas as atitudes naturais daqueles que sonham em ter seus filhos. Deus quer ensiná-los que há tempo para tudo debaixo do sol, inclusive para ser pai e ser mãe. Para isso precisavam ser disciplinados pelo tempo de Deus, pelo Deus do tempo. Foram orientados para que vivessem e andassem sob o kairós do Criador. Tempo que não pode ser medido pelas ferramentas humanas, pois o kairós divino não tem começo e nem fim, pois é o tempo da oportunidade. Quando vivemos, andamos, somos tomados por Deus a entender essa dimensão do tempo. A certeza de que todas as decisões são decisões orientadas pelo Criador. Mas, humanamente falando, matamos ou organizamos o tempo segundo os nossos próprios projetos e desejos. Vivemos a vida pessoal ou espiritual baseados em nosso próprio relógio, andamos de acordo com o nosso planejamento, atrasamos ou adiantamos de acordo com as nossas intenções. Esse é o relógio humano, esse é o cronos humano. Abraão e Sara quiseram adiantar o tempo, tentando dar uma ajuda a Deus através de Agar, e Deus disse não. Confiar no tempo de Deus é uma belíssima demonstração de fé daqueles que decidem andar ao seu lado. Ao compreendermos o tempo como dádiva dos céus, passamos a entendê-la também como dádiva que vem ao nosso encontro, o encontro das nossas necessidades, das nossas tristezas e sofrimentos, mesmo que as notícias a respeito do futuro sejam as mais sombrias possíveis. No tempo de Deus, a promessa foi cumprida, pois havia uma aliança feita e mantida pelo próprio Criador. Irmãos e irmãs, andar com Deus. Diante das lições acima, podemos perguntar: mas como ser como Abraão? Qual o ideal e a força que animaram Abraão para que iniciasse a sua caminhada? Em quem se apoiou para enfrentar os momentos de insegurança e dúvidas? Ele confiou integralmente nas promessas do Senhor. Promessas de: deixa a tua casa, a casa dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Simplesmente ande, e eu andarei com você. Andar com Deus. Esta foi a proposta de vida desenvolvida por Abraão. E não era apenas o ato de andar, era o ato de andar através da fé. Por ele se viu no mundo o que é se ter esperança. Esperança de crer na possibilidade do impossível, mesmo quando tudo diz o contrário. Crer que aquela visita não era uma visita qualquer, mas sim uma visita missionária, portadora de boas novas. Crer que a idade não era problema para a manifestação divina. Crer que o tempo de Deus é sempre melhor. Uma das grandes diferenças entre nós e Abraão está no fato de que quando Deus mandava, Abraão obedecia. Foi assim com a sua saída, sem saber para onde ia. Foi assim com o sacrifício de Isaque. Abraão andou com Deus e deixou ser tratado pelo próprio Deus. Esse Deus que vem ao nosso encontro e se apresenta como companheiro no caminho, como fez com os discípulos no caminho de Emaús. É Ele, o Senhor, quem chama, desafia, tira do anonimato, da solidão, da angústia, da tristeza e nos conduz a enfrentar os desafios da vida andando ao seu lado. Quando andamos com Ele e não duvidamos das suas promessas, Ele vem a nós em situações, momentos e tempos inesperados, nos engravida de esperança e nos faz ver um futuro humanamente impossível. Sabemos que a realidade humana continua negando o futuro de muitos devido às situações que enfrentamos no dia a dia. A atitude de Abraão dá-nos a ideia de confiança, esperança
e serviço do servo ao seu Deus. Abraão descobriu um Deus bem próximo dele. Irmãos e irmãs, que nesse tempo de Quaresma, possamos fazer uma autoavaliação do nosso andar com Deus, olhando para dentro de nós mesmos e suplicando a sua companhia em cada passo das nossas vidas. Pois caminhar com Deus é o caminhar para frente, é a oportunidade de se tornar seu amigo, como Abraão o foi, na certeza de um futuro garantido pelo próprio Senhor. Que o Senhor, o Deus eterno, nos dê a confiança e a fé de Abraão. Amém.